Capítulo 9. Conectando-nos compassivamente com nós mesmos. Que nós nos tornemos a mudança que buscamos no mundo. Mahatma Gandhi. A utilidade mais importante da comunicação não violenta pode ser no desenvolvimento da autocompaixão. Já vimos como a comunicação não violenta contribui para nossos relacionamentos com amigos e com a família, no trabalho e na política. Sua aplicação mais decisiva, porém, talvez seja na maneira que tratamos a nós mesmos. Quanto internamente somos violentos para com nós mesmos, é difícil ter uma compaixão verdadeira pelos outros. Lembrando como somos especiais. Na peça Mil Palhaços, de Herbert Gardner, o protagonista se recusa a entregar o sobrinho de 12 anos às autoridades do Serviço Social de Menores, declarando: quero que ele conheça exatamente a coisa especial que ele é, senão ele não perceberá quando ela começar a ir embora. Quero que ele permaneça desperto e veja as possibilidades mais loucas. Quero que ele saiba que vale a pena fazer de tudo só para dar ao mundo um pequeno pontapé quando se tem essa chance. E quero que ele saiba a razão sutil, fugidia e importante pela qual ele nasceu, um ser humano e não uma cadeira. Estou extremamente preocupado com o fato de que muitos de nós não temos a consciência da coisa especial que somos. Esquecemos a razão sutil, fugidia e importante, que o tio queria tão apaixonadamente que o sobrinho soubesse. Quantos conceitos críticos a respeito de nós mesmos impedem que vejamos a beleza que temos dentro de nós? Perdemos a conexão com a energia divina que é a nossa origem, condicionados a nos vermos como objetos e como objetos cheios de falhas. Será surpreendente que muitos de nós acabemos tendo uma relação violenta com nós mesmos? Usamos a comunicação não violenta para nos avaliarmos da maneira que promova crescimento em vez de ódio por nós mesmos. Uma área importante na qual essa violência pode ser substituída pela compaixão é na autoavaliação que fazemos a cada momento. Como desejamos que todos os nossos atos levem ao enriquecimento da nossa vida, é fundamental saber como avaliar os eventos e condições de maneira que nos ajudem a aprender e a fazer escolhas duradouras que sirvam nossos propósitos. Infelizmente, a maneira como fomos ensinados a nos avaliar frequentemente conduz mais ao ódio por nós mesmos do que ao aprendizado. Avaliando a nós mesmos quando fomos menos perfeitos. Numa atividade de rotina em meus seminários, peço aos participantes que se lembrem de alguma ocasião recente em que eles fizeram alguma coisa que gostariam de não ter feito. Em seguida, observamos como eles falaram consigo mesmos imediatamente após terem cometido o que em linguagem comum chamamos de erro. Algumas frases típicas são: isso foi burrice, como pude fazer uma coisa tão idiota? O que há de errado comigo? Estou sempre pisando na bola. Isso foi tão egoísta. Essas pessoas foram ensinadas a julgar a si mesmas de um modo que implica que o que elas fizeram foi errado ou ruim. Sua autorrecriminação implícita pressupõe que elas merecem sofrer pelo que fizeram. É trágico que tantos de nós fiquemos enredados no ódio por nós mesmos, em vez de nos beneficiarmos dos erros que mostram nossas limitações e nos guiam em direção ao crescimento. Mesmo quando às vezes aprendemos uma lição com os erros pelos quais nos julgamos com tanta severidade, preocupo-me com a natureza da energia por trás daquele tipo de mudança e aprendizado. Eu gostaria que a mudança fosse estimulada por um claro desejo de melhorar nossa vida e a dos outros, em vez de por energias destrutivas como a vergonha ou a culpa. Se o modo como nos avaliamos nos faz sentir vergonha e, em consequência disso, mudamos nosso comportamento, estaremos permitindo que nosso crescimento e aprendizado sejam guiados pelo ódio por nós mesmos. A vergonha é uma forma de ódio por si próprio e as atitudes tomadas em reação à vergonha não são livres e cheias de alegria. Mesmo que nossa intenção seja a de nos comportarmos com mais gentileza e sensibilidade, se as pessoas sentirem a vergonha ou a culpa por trás das nossas ações, será menos provável que elas apreciem o que fazemos do que se formos motivados puramente pelo desejo humano de mudar a vida. Evite dizer "eu deveria". Em nosso vocabulário há uma palavra com enorme poder de criar vergonha e culpa.
Essa palavra violenta que é comum usarmos para avaliar a nós mesmos está tão profundamente arraigada em nossa consciência que muitos de nós teriam problemas para imaginar a vida sem ela. É o verbo dever, usado em frases como eu deveria saber, eu deveria ter feito aquilo. Na maioria das vezes em que buscamos esse verbo com nós mesmos, resistimos ao nosso aprendizado, porque dever implica que não há escolha. Seres humanos, ao ouvirem qualquer tipo de exigência, tendem a resistir, porque ela ameaça nossa autonomia, nossa forte necessidade de termos escolhas. Temos essa reação à tirania mesmo quando se trata da tirania interior, na forma de um deveria. Uma expressão semelhante de exigência interior ocorre na seguinte autoavaliação: o que estou fazendo é simplesmente terrível. Eu realmente tenho de fazer alguma coisa a respeito. Pense por um momento em todas as pessoas que você já ouviu dizerem: eu realmente tenho de parar de fumar, ou eu realmente tenho que fazer alguma coisa para me exercitar mais. Elas vivem dizendo o que devem fazer e vivem resistindo ao fazê-lo, porque seres humanos não foram feitos para ser escravos. Nós não fomos feitos para sucumbir às ordens do dever e do tenho de, venham elas de fora ou de dentro de nós mesmos. E se viermos a ceder e a nos submeter a essas ordens, nossas ações se originarão de uma energia destituída de alegria de viver, traduzindo julgamentos sobre si mesmos e exigências internas. Julgamentos de si mesmo, assim como todos os julgamentos, são expressões trágicas de nossas necessidades insatisfeitas. Quando continuamente nos comunicamos com nós mesmos por meio de julgamentos, culpa e exigências internas, não surpreende que a autoimagem corresponda ao sentimento de que somos mais parecidos com uma cadeira do que com um ser humano. Uma premissa básica da comunicação não violenta é que, ao julgarmos que alguém está errado ou agindo mal, o que estamos realmente dizendo é que essa pessoa não está agindo em harmonia com as nossas necessidades. Se por acaso julgamos a nós mesmos, o que estamos dizendo é: eu mesmo não estou agindo em harmonia com as minhas próprias necessidades. Estou convencido de que, se aprendemos a nos avaliar em termos de si e em grau nossas necessidades estão sendo preenchidas, é mais provável que aprendamos alguma coisa com essa avaliação. Então, quando estamos fazendo algo pouco enriquecedor, nosso desafio é de nos autoavaliarmos a cada momento de forma tal que leve a uma mudança. 1. Na direção em que gostaríamos de ir. E 2. Por respeito e compaixão para com nós mesmos, em vez de por ódio, culpa ou vergonha. O luto na comunicação não violenta. Depois de uma vida inteira de educação formal e socialização, provavelmente é tarde demais para a maioria de nós treinarmos nossa mente para pensar só em termos de que precisamos e valorizamos a cada momento. Entretanto, no mesmo modo que aprendemos a traduzir julgamentos quando conversamos com os outros, podemos nos treinar para reconhecer quando nosso diálogo interno é baseado em julgamentos e mudar o foco da atenção para as nossas necessidades subjacentes. Por exemplo, se nos percebermos reagindo com recriminação a algo que fizemos, veja só, estraguei tudo de novo. Podemos parar rapidamente e nos questionar: que necessidade minha não foi atendida e está sendo expressa por meio desse julgamento moral? Quando efetivamente nos conectamos a nossas necessidades, e pode haver várias camadas delas, percebemos uma notável mudança em nosso corpo. Em vez da vergonha, culpa ou depressão que provavelmente sentimos quando nos criticamos por termos estragado tudo de novo, teremos um número variado de sentimentos, seja tristeza, frustração, decepção, medo, angústia ou qualquer outro sentimento. A natureza nos dotou deles como uma finalidade. Eles nos mobilizam para agir, perseguindo e realizando o que precisamos ou valorizamos. O impacto desses sentimentos em nosso espírito e em nosso corpo é substancialmente diferente da desconexão que é causada pela culpa, vergonha e depressão. O luto na comunicação não violenta, conectar-nos com os sentimentos e necessidades não atendidas que foram estimulados por ações passadas, pelas quais agora arrependemos, não arrependemos.
Olha, vou ler de novo. O luto na comunicação não violenta. Conectarmos com os sentimentos e necessidades não atendidas que foram estimulados por ações passadas pelas quais agora nos arrependemos, não arrependemos. Na comunicação não violenta, o processo de luta ajuda-nos a entrar em conexão plena com necessidades insatisfeitas e com sentimentos que são gerados quando fomos menos que perfeitos. Nossa, está tão profundo isso, né? É uma experiência de arrependimento, mas um tipo de arrependimento que nos ajuda a aprender o que fizemos, sem nos culparmos ou nos odiarmos. Vemos como nosso comportamento foi contrário às nossas próprias necessidades e valores, e nos abrimos a sentimentos que se originam nessa consciência. Quando a consciência se concentra naquilo que de fato precisamos, somos naturalmente impelidos a agir em direção a possibilidades mais criativas para que aquela necessidade seja atendida. Ao contrário dos julgamentos moralizadores de quando nos culpamos, que tendem a obscurecer tais possibilidades e a perpetuar um estado de autopunição. Perdoando a nós mesmos. Passamos do processo de enlutar para o perdão a nós mesmos, voltando a atenção àquela parte de nós que escolheu agir daquela maneira, levando a situação atual, nos questionamos. Quando me comportei da maneira da qual agora me arrependo, qual de minhas necessidades eu buscava atender? Acredito que os seres humanos estão sempre a serviço das necessidades e valores. Isso é verdadeiro tanto se a ação atender a necessidade quanto se não atender a ela, e tanto se acabarmos comemorando a ação quanto se nos arrependermos dela. Perdão a nós mesmos na comunicação não violenta, conectarmos com a necessidade que estávamos tentando atender quando tomamos a atitude da qual agora nos arrependemos. Necessidade tentando satisfazer quando tomamos a atitude, nos arrependemos. Quando escutamos a nós mesmos com empatia, ouvimos também as necessidades subjacentes. O perdão a nós mesmos ocorre no momento em que essa conexão empática acontece. Somos então capazes de reconhecer que nossa escolha foi uma tentativa de servir a vida, mesmo que o processo de luto tenha nos mostrado como ela falhou em atender às nossas necessidades. Um aspecto importante da autocompaixão é sermos capazes de ter empatia por ambas as partes de nós mesmos, a parte que se arrepende de uma ação passada e a parte que executou aquela ação. Os processos de luto e perdão a nós mesmos nos libertam no sentido do aprendizado e do crescimento. Conectando-nos a cada momento com nossas necessidades, aumentamos nossa capacidade criativa de agirmos em harmonia com elas. A lição do terno de bolinhas. Eu gostaria de ilustrar os processos de luto e perdão a nós mesmos, lembrando um acontecimento pessoal. Num dia anterior a um importante seminário, comprei um terno leve cinza claro para usar no evento. No final do corrido seminário, um enxame de participantes me abordou pedindo meu interesse, autógrafo e outras informações. Com a hora do outro compromisso se aproximando, apressei-me em atender às solicitações dos participantes, assinando e rabiscando em muitos pedaços de papel à minha frente. Enquanto saía correndo pela porta, enfiei minha caneta sem a tampa no bolso de meu terno novo. Uma vez lá fora, descobri, para meu horror, que em vez do lindo terno cinza claro, eu agora tinha um terno de bolinhas. Durante 20 minutos fui agressivo comigo mesmo. Como pude ser tão descuidado? Que coisa mais estúpida de fazer. Eu havia acabado de arruinar um terno novinho. Se alguma vez eu precisei de compaixão e compreensão, foi naquele momento. No entanto, ali estava eu respondendo a mim mesmo de uma maneira que eu estava me fazendo sentir pior do que nunca. Felizmente, depois de apenas 20 minutos, percebi o que estava fazendo. Parei, procurei ver qual a necessidade minha não tinha sido atendido. Quando botei a caneta sem a tampa no bolso e me perguntei, qual é a necessidade que está por trás de eu me julgar descuidado e idiota? Vi imediatamente que era a necessidade de cuidar melhor de mim mesmo, de ter dado mais atenção às minhas necessidades enquanto eu corria para atender às necessidades dos outros. Assim que toquei essa parte de mim mesmo e me conectei ao desejo profundo de ser mais consciente e cuidadoso com minhas próprias necessidades, meus sentimentos mudaram.
Houve uma liberação de tensão em meu corpo, à medida que se dissiparam a raiva, a vergonha e a culpa que eu estava abrigando em relação a mim mesmo. Fiz meu luto pelo terno arruinado e a caneta sem tampa, enquanto me abria para sentimentos de tristeza que agora apareciam juntamente com vontade de cuidar melhor de mim mesmo. Em seguida, voltei minha atenção para a necessidade que eu estava atendendo quando coloquei a caneta sem tampa em meu bolso. Reconheci quando eu dava valor ao cuidado e à consideração para com as necessidades das outras pessoas. É claro que ao cuidar tão bem das necessidades dos outros, eu não demonstrara um respeito similar a mim mesmo. Mas em vez de me culpar, senti uma onda de compaixão por mim mesmo, à medida que eu percebia que até a minha pressa e o ato de guardar a caneta sem pensar se originavam do fato de eu atender a minha própria necessidade de responder aos outros de forma atenciosa. Temos compaixão para conosco quando conseguimos acomodar todas as partes de nós mesmos e reconhecer as necessidades e valores expressos por cada uma dessas partes. Nessa posição de compaixão, consigo acomodar ambas as necessidades. Por um lado, a de responder de forma atenciosa às necessidades dos outros, e por outro, a de ter mais consciência e cuidado comigo. Estando consciente de ambas as necessidades, consigo imaginar maneiras de me comportar de modo diferente em situações semelhantes e chegar a soluções com mais habilidades do que perder essa consciência no mar de julgamentos sobre mim mesmo. Não faça nada que não seja por prazer. Queremos agir motivados pelo desejo de contribuir para a vida e não por medo, culpa, vergonha ou obrigação. Além dos processos de luto e perdão a nós mesmos, um aspecto da autocompaixão que costumo enfatizar é a energia por trás de qualquer ação que realizamos. Quando aconselho não faça nada que não seja por prazer, alguns acham que sou radical ou até mesmo louco. Entretanto, acredito sinceramente que uma forma importante de autocompaixão é fazer escolhas motivadas puramente por nosso desejo de contribuir para a vida e não por medo, culpa, vergonha, dever ou obrigação. Quando temos consciência do propósito enriquecedor para a vida que está por trás de uma ação que fazemos, quando a energia da alma que nos motiva simplesmente a de tornar a vida maravilhosa para nós e para os outros, então até o trabalho duro contém um elemento de prazer. Inversamente, uma atividade que de outro modo seria prazerosa deixa de sê-lo se for executada por obrigação, dever, medo, culpa ou vergonha e acabará gerando resistência. No capítulo 2, consideramos substituir uma linguagem que implica falta de alternativas por outra que reconhece a possibilidade de escolha. Muitos anos atrás, comecei uma atividade que aumentou significativamente a quantidade de prazer e alegria disponíveis em minha vida, enquanto diminuía a depressão, a culpa e a vergonha. Ofereço-a aqui como uma maneira possível de aprofundar a compaixão por nós mesmos e nos ajudar a viver nossa vida a partir de atividades prazerosas, através de nossa permanência numa clara consciência da necessidade enriquecedora da vida que está por trás de tudo o que fazemos. Substituindo tenho de fazer por escolho fazer. Primeiro passo: o que você faz em sua vida que você não se sente ser prazeroso? Relacione no pedaço de papel todas as coisas que você diz a si mesmo que tem de fazer, qualquer atividade que você deteste, mas faz a si mesmo, porque percebe que não tem escolha. Quando revisei minha própria lista pela primeira vez, só o fato de ver quanto ela era grande me deu um insight a respeito de por que tanto de meu tempo era gasto sem apreciar a vida. Percebi quantas coisas eu estava fazendo num dia comum, me convencendo a acreditar que eu tinha de fazê-las. O primeiro item da minha lista foi escrever laudos clínicos. Eu detestava fazer aqueles laudos, mas passava pelo menos 1 hora de agonia fazendo-os todos os dias. Meu segundo item foi levar as crianças para a escola de carro em meu dia de rodízio de carona. Segundo passo: depois de completar a lista, reconheça claramente para si mesmo que você está fazendo essas coisas porque escolheu fazê-las, não porque você tem de fazê-las. Coloque a palavra escolho em frente de cada item que você listou. Lembro-me de minha própria resistência a esse passo. Escrever laudos clínicos, insisti comigo mesmo, não é algo que eu escolho fazer. Eu tenho de fazê-los. Sou psicólogo clínico, tenho de escrever esses laudos.
Terceiro passo: depois de ter reconhecido que você escolheu fazer uma atividade específica, entre em contato com a intenção por trás da escolha, completando a frase: escolho porque quero. Escolho, traço, porque quero, traço. Inicialmente tive dificuldade para identificar o que eu queria quando escrevia meus laudos. Vários meses antes, já havia concluído que os laudos não eram úteis o bastante para os meus pacientes para justificar o tempo que eles me tomavam. Então, por que eu continuava a investir tanta energia em sua elaboração? Acabei percebendo que estava escolhendo escrever os laudos unicamente porque queria a renda que eles ofereciam. Desde que reconheci isso, nunca mais escrevi outro laudo. Não posso descrever quanto fico feliz só de pensar em quantos laudos clínicos deixei de escrever desde aquele momento, 35 anos atrás. Quando percebi que o dinheiro era minha motivação primária, imediatamente vi que poderia encontrar outras maneiras de cuidar de mim, mesmo do ponto de vista financeiro, e que de fato eu preferiria procurar com ida das latas de lixo a escrever outro laudo clínico. Nossa, ele não gostava mesmo. A cada escolha que você fizer, esteja consciente de que necessidade ela atende. O próximo item da minha lista de tarefas desagradáveis era levar as crianças de carro para a escola. Porém, quando examinei o motivo por trás daquela tarefa, apreciei os benefícios que meus filhos estavam tendo por frequentarem aquela escola. Eles poderiam facilmente caminhar até a escola do bairro, mas a escola onde eles estudavam estava bem mais em harmonia com os meus valores educacionais. Continuei a levar as crianças para a escola, mas com uma energia diferente. Em vez de, não, hoje é o meu dia de rodízio de carona para a escola, eu estava consciente do meu propósito, que era dar aos meus filhos uma qualidade de educação que era muito importante para mim. É claro que, enquanto dirigia, eu às vezes precisava me lembrar 1, 2 ou 3 vezes de concentrar minha mente no propósito a qual minha ação estava servindo. Cultivando a consciência da energia por trás de nossas ações. Ao explorar a frase escolho, traço, porque quero, traço, você pode descobrir como aconteceu comigo no caso do rodízio da carona das crianças, que há valores importantes por trás das escolhas que você fez. Estou convencido de que depois que ganhamos clareza a respeito das necessidades que estão sendo atendidas por nossas ações, podemos sentir essas como prazerosas, mesmo quando envolve trabalho duro, desafio ou frustrações. Para alguns itens de sua lista, porém, você pode descobrir uma ou mais das seguintes motivações. 1. Por dinheiro. O dinheiro é uma das principais formas de recompensa extrínseca em nossa sociedade. As escolhas motivadas por um desejo de recompensa acabam custando caro. Elas nos privam da alegria de viver, que vem das ações que são baseadas na clara intenção de contribuir para uma necessidade humana. O dinheiro não é uma necessidade, tal como definimos na comunicação não violenta. É uma das inúmeras estratégias que podem ser selecionadas para atender a uma necessidade. 2. Por aprovação. Assim como o dinheiro, a aprovação dos outros é uma forma de recompensa extrínseca. Nossa cultura nos educou para termos fome de recompensas. Frequentamos escolas que utilizavam meios extrínsecos para nos motivar a estudar. Crescemos em lares onde éramos recompensados por sermos bons meninos e meninas e punidos quando nossos responsáveis julgavam que não o tínhamos sido. Assim como adultos, facilmente nos convencemos a acreditar que a vida consiste em fazer coisas em troca de recompensas. Estamos viciados em ganhar sorrisos, tapinha nas costas e julgamentos verbais de que somos boas pessoas, bons pais, bons cidadãos, bons trabalhadores, bons amigos, etc. Fazemos coisas para que as pessoas gostem de nós e evitamos coisas que possam levá-las a não gostar de nós ou a nos punir. Acho trágico que trabalhemos tão duro para comprar amor e presumamos que precisamos nos anular e fazer coisas para os outros para que gostem de nós. Na verdade, é quando fazemos coisas puramente no espírito de melhorar a vida que vemos outros nos apreciando. Essa apreciação, porém, é apenas um mecanismo de feedback que confirma que nossos esforços tiveram o efeito desejado. O reconhecimento de que escolhemos usar nossa capacidade para servir a vida e que fizemos isso com sucesso nos traz a verdadeira alegria de celebrar a nós mesmos de uma maneira que a aprovação dos outros nunca poderá nos oferecer.
3. Para evitar uma punição. Alguns de nós pagam imposto de renda, primariamente para evitar a punição. Como consequência, é provável que nos aproximemos desse ritual anual com certo grau de ressentimento. Eu me lembro, porém, de como em minha infância meu pai e meu avô pensavam de modo diferente a respeito do pagamento de impostos. Eles haviam emigrado da Rússia para os Estados Unidos e tinham vontade de apoiar um governo que eles acreditavam estar protegendo as pessoas de uma maneira que o czar não fizera. Imaginando as muitas pessoas cujo bem-estar estava sendo garantido pelo dinheiro de seus impostos, eles sentiam um sincero prazer ao mandarem seus cheques para o governo americano. 4. Para evitar a vergonha. Pode haver algumas tarefas que escolhemos fazer simplesmente para evitar a vergonha. Sabemos que, se não a fizermos, acabaremos sofrendo um severo julgamento sobre nós mesmos e escutaremos nossa própria voz nos dizendo que há algo de errado ou de estúpido conosco. Se fizermos alguma coisa estimulados somente pelo anseio de evitar a vergonha, geralmente acabaremos por detestar aquilo. 5. Para evitar a culpa. Esteja consciente das ações motivadas pelo desejo por dinheiro ou pela aprovação dos outros, ou pelo medo, vergonha ou culpa. Saiba o preço que você paga por elas. Em outras ocasiões, podemos pensar, se eu não fizer isso, as pessoas ficarão desapontadas comigo. Temos medo de acabar sentindo culpa por deixarmos de satisfazer as expectativas das outras pessoas em relação a nós. Há um mundo de diferença entre fazer alguma coisa pelos outros para evitar a culpa e fazê-la por causa de uma clara consciência de nossa própria necessidade de contribuir para a felicidade de outros seres humanos. A primeira alternativa representa um mundo cheio de infelicidade. A segunda, um mundo cheio de prazer. 6. Por dever. Quando usamos uma linguagem que nega a possibilidade de escolha, por exemplo, termos expressões como deveria, tenho de, preciso, não posso, esperam que eu faça, nosso comportamento surge de um vago sentimento de culpa, dever ou obrigação. Considero essa a mais socialmente perigosa e pessoalmente desafortunada de todas as maneiras pelas quais agimos quando somos isolados de nossas necessidades. No capítulo 2, vimos como o conceito de Amisprecht permitiu que Adolf Eichmann e seus colegas mandassem dezenas de milhares de pessoas para a morte, sem se sentirem emocionalmente afetados ou pessoalmente responsáveis. Quando falamos uma linguagem que nos nega a possibilidade de escolha, renunciamos à vida em nós mesmos por uma mentalidade de robô que nos separa da nossa própria essência. O comportamento mais perigoso de todos pode consistir em fazer as coisas porque esperam que façamos. Depois de examinar a lista de itens que criou, você talvez decida parar de fazer certas coisas, no mesmo espírito em que escolhi deixar de lado os laudos clínicos. Pode parecer radical, mas é possível fazer as coisas somente por prazer. Acredito que à medida que nos engajamos, de momento a momento, no prazer de enriquecer a vida, motivados somente pelo desejo de enriquecê-la, nos compadecemos de nós mesmos. Resumo: a aplicação mais crucial da comunicação não violenta pode ser em como tratamos a nós mesmos. Quando cometemos erro, podemos utilizar o processo de luto e perdão da comunicação não violenta para nos mostrar onde podemos crescer, em vez de nos enredarmos em julgamentos moralizadores sobre nós mesmos. Ao avaliarmos nosso comportamento em termos de nossas próprias necessidades não atendidas, o ímpeto pela mudança surge não da vergonha, culpa, raiva ou depressão, mas do nosso genuíno desejo de contribuir para o nosso bem-estar e o dos outros. Também cultivamos a autocompaixão ao escolhermos conscientemente em nossa vida diária agir apenas a serviço de nossas próprias necessidades e valores, em vez de obrigação, por recompensas extrínsecas ou para evitar a culpa, vergonha ou punição. Se revisarmos as ações sem alegria, às quais costumamos nos sujeitar e substituirmos tenho de fazer por escolho fazer, descobriremos mais prazer e integridade de nossa vida. Gente, essa última frase, ela pede uma repetição. Se revisarmos as ações sem alegria, às quais costumamos nos sujeitar e substituirmos tenho de fazer por escolho fazer, descobriremos mais prazer e integridade em nossa vida.